Olá pessoal, olá turma, professor Francisco César novamente aqui, e hoje nós iremos falar de diagramas de casos de uso. Os casos de uso nós já falamos na aula anterior de forma bem mais teórica, mas neste momento nós iremos falar desses casos de uso, desse diagramazinho aí. Vamos aprender quem são esses elementos, o que cada um faz, qual é a funcionalidade de cada um, e nós iremos também construir aí, ver exemplos desses diagramas. Então é isso, vamos lá? Bem, basicamente a SAML ela é representada de forma padrão, e esses elementos gráficos, desse diagrama de caso de uso, eles podem ser o que nós chamamos, primeiro, de ator. Nós temos um ator. Esse ator vai ser representado por um bonequinho de palito. Então, dê um exemplo aqui, qual é o ator em um sistema? Cliente. O outro elemento que nós temos em caso de uso, nós temos aí a associação ou relacionamento. Esta associação ou este relacionamento, ele pode ser representado por uma linha ou então através aí dessa seta. Mas o mais utilizado vai ser essa linha aqui, viu? De forma comum. O caso de uso, por sua vez, ele vai ser utilizado a elipse. Então, todos os casos de uso são elipses, formas elípticas. Nesse caso, um caso de uso, por exemplo, realizar a compra. Então, nós temos os atores, os casos de usos e os relacionamentos. Gravem aí. Nós temos o ator, representado pelo palitinho aqui, o bonequinho em palito. Nós temos a linha, representa o quê? A associação. A associação ela representa o relacionamento, e nós temos o caso de uso, que é a forma elíptica aqui, ó. Essa forma elíptica. O ator ele vai identificar os papéis. Então, qual a função aí do ator? Nós temos o caso de uso, representar a operação ou função. Toda e qualquer operação e função no sistema, usando diagrama de caso de uso, nós chamamos de caso de uso. O relacionamento à associação vai ser a relação entre os elementos. Qual é a ligação entre um e outro? Qual é o relacionamento entre eles? Então, entre esses elementos do sistema, precisa de um relacionamento. Precisa de uma relação. Chamaremos de relacionamento à associação. O diagrama, ele pode conter, primeiro, já falei quem é, né? Falando novamente aqui. Nós temos o ator. Depois nós temos o relacionamento, ou associação. Nós temos também um assunto. Nesse caso, o assunto vai representar um sistema ou subsistema em si. Neste exemplo, temos o sistema de vendas. Depois, nós temos o caso de uso, como eu falei, representado de forma elíptica. O outro componente que nós temos é a fronteira. A fronteira é essa representação em forma de retângulo. Essa linha delimitadora, a fronteira, é quem vai dizer aquilo que é interno e aquilo que é externo. E qual a relação entre esses usuários e os elementos internos do sistema. Então temos uma fronteira. Essa fronteira ela vai separar o ambiente externo do interno. E nesse ambiente interno nós temos o que chamamos de cenário. O cenário ele vai ser o que está dentro do retângulo. Então, basicamente, dessa forma. Novamente, para vocês verem, mais um exemplozinho, Quem são os atores? Cliente, cliente, cliente. Então, nós temos o cliente, viu? Os clientes vai ser os atores. Essas linhas vai ser a associação, lembrando que ela pode ser em forma de linha ou em forma daquela setazinha também. As linhas são as associações ou relacionamento. Os casos de usos vai ser essas formas elípticas, Então essas elipses é que vai ser os casos de uso, que no caso é reservar livro, manter exemplares, registrar empréstimo, registrar devolução. E temos a fronteira, como eu falei, a fronteira vai ser essa linha delimitadora entre a visão interna e externa, que neste caso é o retângulo. Nós temos um assunto, esse assunto vai ser o nome do sistema, nesse caso é um sistema de biblioteca.
E nós temos a visão interna. Essa visão interna é chamada de cenário. Ok? Vamos lá adiante. Nesse diagrama de caso de uso, nós vamos trabalhar aqui os relacionamentos. Quais são esses tipos, né? De que maneira essas interações elas acontecem, né? De que maneira essas interações entre esses elementos, né? De que maneira essas interações, relacionamentos entre esses elementos, elas podem acontecer. Na aula anterior eu já falei sobre isso. O primeiro relacionamento que nós temos aqui é o caso de uso, né? Para caso de uso. De caso de uso para caso de uso, ela pode acontecer de forma como extensão, inclusão, herança ou generalização. Um relacionamento ou interação de ator para ator só vai acontecer de forma de generalização ou herança. De caso de uso para ator, ela vai ser apenas associação ou ainda comunicação. Vai depender do autor utilizar esse termo. Uma interação ou um relacionamento por um ator em um caso de uso só se dá por meio de associação. Gravem isso aí. Associação, ok? Então, a associação vai ser quem? Essa linhazinha aqui. Então, essa linha é o que nós chamamos de associação ou comunicação. Qual a associação, por exemplo, do cliente com o caso de uso aqui? Né? O que o cliente faz? O cliente realiza compra. Então, há um relacionamento entre o ator cliente e o caso de uso realizar a compra. Novamente, né, a associação ou comunicação. Lembrando ainda que essa associação pode ser representada por uma linha, só que no caso aqui é seta. Ou a seta ou a linha. Quando for a linha, ligada. Quando for a seta, no caso direcionada. O primeiro caso que nós temos aqui é o caso de inclusão. E nós iremos tratar aqui um relacionamento de caso de uso para caso de uso. O que acontece com a inclusão? Essa inclusão, ela vai receber o nome de include. É necessário fazer a adição desse nome no relacionamento. Então, uma interação entre um caso de uso e um caso de uso, né, vai ser por meio, né, de quê? Vai ser representado por uma seta tracejada. Esta aqui, ó. Setazinha tracejada, pontilhada, com o nome include, direcionada de A a B. Neste caso, ele está dizendo que o A é esse aqui, ó, e aqui o B. Então, essa setazinha aqui, ela vai ser direcionada daquele caso de uso inicial para aquele final. Então, vai ser direcionada desta situação, ok? Então, a inclusão vai ser indicada a partir daquele que o cria. E ele vai receber esse nome include entre esses maior que e menor que. Deve-se adicionar aí o nome include. Vamos lá. Na aula passada eu falei sobre isso. O que seria essa ideia de include? Falei que ele é dependente, né, daquele que o inclui. Quando for na forma include, eu tenho um exemplo aqui, ó, cliente, o ator cliente realiza compra, include efetuar pagamento. Como é que acontece isso quando ele for inclusão, quando ele for include? Ele vai acontecer por quê? Para que ocorra um caso de uso, o outro também deve acontecer. Neste caso, as inclusões, o relacionamento de inclusão, ele vai ser dependente um do outro. Por exemplo, o cliente realiza compra. E aqui tem um outro caso de uso chamado efetuar pagamento. Para que seja realizada essa compra, ele deve fazer o pagamento, não é certo? Caso não ocorra a efetivação do pagamento, não há a conclusão dessa compra, não é verdade? Então, toda vez para realizar esta compra, deve haver pagamento. Então, eles aqui são dependentes. Quando há essa dependência entre os casos de uso, este relacionamento, este tipo de relacionamento é o que nós chamamos de inclusão. Ele está incluído. Para realizar essa compra, deve haver a inclusão, né, de outro caso de uso, que é efetuar o pagamento. Ok? Lembrem aí, tem que haver uma dependência. Um outro exemplo aqui de relacionamento de inclusão é o seguinte fato. Observamos aqui, imaginemos a situação em que o cliente vai realizar alguma transação
bancária. Então o cliente aqui ele vai obter um extrato, ele vai realizar um saque, ele vai realizar uma transferência. O cliente é o ator. Eu coloquei setas aqui como forma de associação, de relacionamento entre ator e caso de uso. Os casos de uso que nós temos aqui é o que? Obter extrato, realizar saque, realizar transferência. Tudo bem. Observamos que aqui tem um caso de uso e inclusão. Novamente, a ideia da dependência. Toda vez que você vai fazer alguma transação bancária, por exemplo, quero ver um extrato da minha conta. Quando eu vou obter esse extrato, eu preciso fornecer uma identificação. Eu preciso validar uma senha. Esse fornecer identificação, validar a senha, está relacionado, né, a esses casos de uso. E obter extrato, realizar saque, realizar transferência, possui de forma em comum fornecer identificação. Ou seja, para que se obtenha esse extrato, realize o saque, realize a transferência, nós sabemos que é preciso fornecer uma identificação, validar uma senha, não é assim? Então, dessa forma, esse fornecer identificação é um relacionamento de inclusão, tanto para extrato, para realizar saque e realizar transferência. Novamente, há uma dependência. Qual é a dependência? Para que ocorra esses 3 casos de uso, é preciso que fornecer identificação seja incluso. Caso ela não seja inclusa, esses casos de uso não são completos, não são concluídos. Novamente falando aqui, ele vai ser representado por uma seta pontilhada apontando daquele caso de uso inicial para o seu caso de uso de inclusão. Bem, continuando, nós temos aqui a outra forma de relacionamento também, né? Segundo caso, nós chamamos de extensão. Vai ser adicionado esse nome extend aqui, né? Nesse caso, nós estamos falando de caso de uso para caso de uso. Novamente, a interação entre um caso de uso e caso de uso por meio de quê? Por meio dessa setinha aqui, ó, tracejada. Essa seta é tracejada, deve ser adicionado esse nome extend entre esses maior que e menor que. Nesse caso, a direção da seta é de B para A, ou seja, não é mais aqui como nós fizemos no caso do include, que era de A para B. Nesse caso vai ser de B para A. Então, a ordem é inversa, para que mostre que esse realizar pedido esteja relacionado a fazer pedido. Muito bem. Seta tracejada, é isso? Dessa forma. Nós temos aqui, por exemplo, um ator cliente que ele faz um pedido e tem que realizar cadastro. Qual a diferença do extend, né, da extensão para a inclusão? Nós vimos no modelo anterior, no exemplo anterior, que a inclusão aqui, ó, vou mostrar, voltar novamente. A inclusão aqui, ó, essa inclusão, ela deve existir para que esses casos de uso iniciais aqui também existam. Novamente, para obter o extrato, realizar o saque e realizar a transferência, então é preciso que exista o caso de uso para que eles aconteçam. Dessa forma, então, são dependentes entre si para que eles aconteçam. Agora, na extensão, acontece de forma diferente. Por que acontece de forma diferente? Porque neste caso, a extensão ela pode ser dependente entre os casos de uso, porém, não vai acontecer de forma obrigatória e não vai acontecer isso sempre. Pode acontecer algumas vezes ou pelo menos uma vez. Exemplo que nós temos aqui é fazer pedido. Observe aí. Quando o cliente ele faz um pedido, então esse caso de uso realizar cadastro, ele é de extensão. De extensão por quê? Porque não vai ser toda vez que você vai realizar um pedido, será preciso realizar um cadastro. Vamos observar. Imagina a situação. Você entra em um site, escolhe lá os produtos e vai tentar fazer o seu pedido. Ao fazer o pedido e você não é cadastrado, o sistema pede que você realize um cadastro. Vamos dizer que nessa primeira situação ela é obrigatória. Então o que acontece?
você só faz esse cadastro uma única vez. Depois de ter feito este cadastro, ao fazer outros novos pedidos em dias diferentes, datas diferentes, esse caso de uso ele não vai mais ocorrer. Então isso aqui é uma extensão, ok? Então realizar cadastro é uma extensão do caso de uso fazer pedido. E de forma inversa, o relacionamento de inclusão ele é obrigatório para que satisfaça o primeiro caso de uso. Nem sempre que você for fazer um pedido vai ser necessário realizar o cadastro. Você vai fazer a primeira vez. Em diante, você só faz o que nós chamamos de login. Então, neste caso, é caso de uso de extensão. Vejamos outro exemplo. Então, observamos aqui, nós temos o ator-escritor. Outro exemplo, ator-escritor. Ele edita um documento. Isso aqui é um caso de uso. Esse caso de uso ele tem duas extensões. Dois extend. O caso de uso substituir texto é um extend. E o outro caso de uso corrigir ortografia. Observe, para que eu faça a edição de um documento, nem sempre vai ser preciso que eu faça a substituição de um texto ou ainda eu faço a correção de ortografia. Então, o que acontece? Eles são independentes. Editar documento, ele não é obrigatório que toda vez você faça a substituição do texto ou ainda corrija a ortografia. Então, nesse caso também nós temos um exemplo de relacionamento de extensão, né? E utilizando aí o extend, a setazinha pontilhada, setada aí, né? Indicada para o caso de uso aqui, editar documento, ok? O terceiro caso que nós temos aqui é o que nós chamamos de generalização ou herança. Vai ser os relacionamentos entre os casos de uso ou apenas entre os atores. Né? Então nós temos um relacionamento que vai ser em casos de uso com casos de uso e atores com atores. Vamos lá, ela é representada, gente, por uma linha de linha contínua aqui, ó. Só que a ponta dele aqui dessa seta ela é vazada, né? Triangular, e ela tem esse espaçozinho branco. O exemplo que nós temos aqui é cliente efetua um pagamento e aqui nós temos as formas de pagamento. Vamos entender o seguinte: o primeiro caso que ele mostra aqui é uma situação, né, com quem ele está mostrando aqui, ó, vou circular aqui, ó. Essa primeira situação que ele mostra é a generalização dos casos de uso. Imaginemos, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: o cliente aqui, o ator, né, cliente, ele vai efetuar um pagamento. Fez a compra? Fez. Vamos efetuar um pagamento? Tudo bem. Ao efetuar esse pagamento, existem formas de pagamento. Quando eu vejo, por exemplo, efetuar pagamento, isso aqui é o que eu chamo de generalização. De forma específica, eu posso fazer o quê? Se eu for fazer um pagamento, eu tenho opções para isso. Essas minhas opções, pagar, seja na forma de débito online, seja na forma de crédito, seja na forma parcelada. Então, essas opções, elas são situações específicas de uma situação geral, que é chamada de generalização. Novamente, de uma outra perspectiva, pagar conta débito online, pagar conta crédito, eles fizeram o que? Herdaram aqui, ó, deste caso de uso, a funcionalidade, só que na sua forma específica, ok? Geralmente eu faço exemplo, eu vou colocar bem aqui na tela, do médico. O médico, quando ele se forma, ele é um clínico geral. A partir dessa sua formação, ele pode se especificar. É o ginecologista, é o otorrino, é o urologista, e nós temos diversas opções aí. Então, da mesma forma, acontece aqui no caso de uso. Quando eu tenho um caso de uso que eu posso subdividir ele em situações específicas, eu vou chamar ele de generalização. No caso, a generalização é o efetuar pagamento. Os demais que utilizam essa seta com a pontinha vazada, eles herdaram o que? As funcionalidades do efetuar pagamento.
Mais um exemplo. Um outro exemplo que nós temos aqui nessa generalização com caso de uso é um ator aqui, cliente, ele faz um pedido. Aqui é um caso de uso pedido e essa aqui é a generalização, certo? É meio chato para copiar, mas vou colocar aqui. Que é a generalização. Vixe, ficou feio? Ficou, né? Vou dar um pontinho aqui. Então vamos lá. Aqui é a generalização, certo? Então aqui são as situações específicas, né? Fazer pedido pela internet e fazer pedido pelo telefone. Tudo bem. Como eu falei aqui é generalização e aqui são seus casos específicos. São representados aí para que você possa compreender e entender quem o seja. É uma seta com a ponta vazada em forma de triângulo com essa parte interna não preenchida. Tudo bem? Por que que é, neste caso, generalização e por que que é específico? Então, quando o cliente ele faz um pedido, um site qualquer, por exemplo, um sistema, empresa qualquer, vamos entender que esse sistema ele vai atender de duas formas. Ao fazer esse pedido, ele pode fazer esse pedido lá pelo internet, de forma de e-commerce. Mas ainda também há a forma de fazer o pedido por telefone ou algum aplicativo em si que utilize esse modelo de serviço. Então, esse fazer pedido, isso aqui é uma situação geral. A forma como é feito o pedido é uma situação específica. Fazer pedido é uma generalização. Porém, fazer pedido pela internet e fazer pedido pelo telefone, eles herdaram esses casos de uso, a funcionalidade da sua generalização. O terceiro caso, no terceiro e último caso, nós temos aqui, ó, a generalização entre atores. Ela é representada novamente, uma linha contínua com essas pontazinhas aí, né, a sua seta ponta vazada. Por exemplo, gente, quando eu falo funcionário, o ator funcionário, eu estou falando de uma forma o quê? De uma forma geral, de uma forma genérica, não é isso? O funcionário tem vários tipos de funcionário, não é isso? Se eu falo funcionário, eu estou falando de uma forma geral. Já se eu falo gerente ou vendedor, isso aqui está dentro da classe funcionários. Então, nessa situação, quando eu falo funcionário, isso aqui é uma generalização, não é verdade? Já gerente e vendedor é uma especialização, é um caso específico. Então, funcionário é a generalização e vendedor e gerente herdaram a funcionalidade do ator funcionário. Ok? É dessa forma. Vamos ver outro exemplo? Observe aqui que esse cliente lá daquele banco, por exemplo, ele pode ser de duas formas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Quando eu falo cliente como um todo, isso aqui é uma generalização. Quando eu falo pessoa física ou pessoa jurídica, eu estou tratando de uma especialização. O cliente é uma forma geral, a pessoa física e pessoa jurídica é uma situação específica. Ambos, eles herdam, no caso, alguma propriedade, funcionalidade do ator cliente. Certinho? E por último, eu tenho aqui todos eles, né? Novamente, gente, quem é o ator? O ator vai ser representado pelo bonequinho de palito. Esse ator, ele tem um relacionamento com os atores, é chamado de generalização ou herança. Essa generalização ou herança pode acontecer também com os casos de uso. Quem é a generalização? Ela vai ser representada por essa seta com pontas vazadas, assim como acontece entre os casos de uso aqui, ó. O cliente é uma generalização, pessoa física e pessoa jurídica é uma especialização, ok? E ambos eles herdam propriedades, situações aí do ator cliente. No caso, se eu falar, por exemplo, obter um extrato, é isso? Isso aqui é uma forma geral. Mas se esse extrato ele pode ser exibido, né, fornecido de forma impressa ou de forma em tela, lá na tela, né? Lá, você vai lá no caixa, pede um extrato. Você pode tanto imprimir como também ver ele ali na tela, no painel, no terminal. Então, essa tua situação é uma situação específica. Esses dois casos de uso aqui, extrato impresso e tela, é uma situação específica. O extrato, obter extrato, ele é uma situação, perdão aqui, geral.
uma generalização. Ok? As outras formas de relacionamento que nós falamos foi a associação. A associação, ela vai ser entre o quê? Entre um ator, que é o bonequinho, e um caso de uso. É uma associação ou comunicação. A setazinha aqui, ó, contínua, dessa forma. Ela pode ser também apenas a linha. Nós vimos isso também. O include, o relacionamento de inclusão, include, ele aponta de A para B. É isso, por exemplo, realizar saque. Toda vez que eu realizo um saque, deve haver, nesse caso de uso, um caso de uso inclusão. Qual é o principal caso de uso que vai acontecer nessa situação? Quando eu realizo o saque, ele me pede um fornecimento de identificação, uma validação de senha. E só assim eu vou conseguir concluir esse caso de uso. Então, neste caso, a inclusão, e ele aponta de A aqui, ó, daquele que origina para aquele que inclui. Então, dessa forma. No extend aí, no relacionamento de extensão, é voltado à direção de B para A. Nesse caso, qual a diferença entre eles? Realizar saque e fornecer identificação é inclusão por quê? Porque são dependentes. Para realizar saque, é preciso acontecer o caso de uso, fornecer identificação. No extensão, não precisa ser sempre dessa forma. Por exemplo, se eu for fazer uma transferência, realizar uma transferência, eu preciso ver o saldo, consultar o saldo? Nem sempre. Nem sempre eu preciso consultar o saldo para fazer uma transferência. Pode ser feito isso antes ou depois. Para eu fazer uma transferência, não é preciso consultar o saldo. Caso não tenha saldo, nesse caso de uso aqui no sistema, ele vai me dizer se tem ou não tem uma restrição à questão do saldo. Então lembra aí, no relacionamento de extensão, essa dependência ela não é obrigatória. Eu posso realizar a transferência sem consultar o saldo. Resumindo, nós temos aqui, né, o caso de uso, a elipse, o ator é o bonequinho, a inclusão, a setinha é sempre virada para a direita, vou deixar dessa forma, né? Na verdade, de A para B. Quem é A? É o caso de uso em si que você determine de forma inicial. B vai ser aquele caso de uso incluído. A extensão, a direção é contrária da inclusão, certo? Lembrando que ambos os relacionamentos aqui tem que ser adicionado esse maior que e menor que. Lembrando ainda que só esses dois que recebem nome. Por exemplo, aqui, neste caso aqui, ó, aqui é a generalização. Ela não recebe nome, né? Mas nós temos que lembrar disso, que é a generalização. Ela vai ser uma seta com a pontazinha vazada, né? No caso não preenchida. E aqui nós temos a associação, vou circular os dois. Pode usar qualquer uma das situações. Então aqui nós temos relacionamento, né, de associação ou comunicação. Pode usar tanto a linha, e aqui nós temos o sistema, né, que eu mostrei para vocês. Que vai ter um assunto aqui dentro, geralmente é o nome do sistema. Aqui a linha, essa linha é a fronteira. O assunto interno nós chamamos de cenário, ok? E por último, mostrar aqui quem são os programas que você pode fazer esses casos de uso. Gente, casos de usos, esses diagramas, você pode fazer num programa muito bom chamado Asta. Coloquei aqui 3 versões. O problema dele hoje, que hoje ele é pago. Mas existe essa versão aqui, que é o Asta Community, que é gratuita. É possível encontrar ainda aí na internet o arquivo dele. Eu posso até estar solicitando para vocês aí, deixando lá no Google Drive. Porém eu não uso Windows, Linux. Eu vou utilizar esse Draw, que é um site que dá para você fazer isso aí online, ou ainda usar também o Star UML. Tem também o Argo UML. Então tem várias ferramentas, mas o bambambam aí é esse Asta, só que ele é pago. Só tem esse laranjinha aí, o Asta Community, que é gratuito, ok?
Então nós vamos lá para o Draw e vamos fazer um sistema simplesinho para que você compreenda essa construção. Até já!